Nessa mensagem desse vídeo que nós vamos estar conversando hoje, eu gostaria de compartilhar com você uma boa conversa que Jesus está tendo com um grupo que era extremamente religioso, que estava sempre na sinagoga, no templo, são os saduceus. Os saduceus apareceram por volta de 170 anos a 180 antes de Cristo. E nesse capítulo de Mateus capítulo 22, nós vamos estar vendo essa conversa que ele está tendo com Jesus. E a conversa é em torno da ressurreição. Os saduceus não acreditavam que havia ressurreição. E Jesus veio para mostrar que há ressurreição e que Deus é Deus de vivos. Os saduceus também acreditavam nos primeiros 5 livros da Bíblia só, né? Então, as escrituras para eles resumiam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Olha que se passaram vários séculos, se passou toda a história das leis e tudo, e agora está conversando com Jesus por volta do seu ministério de Jesus, entre ano 30 a 33 da era cristã. E eles vão discutir com Jesus. E em Mateus capítulo 23, nós vamos observar que o fato deles estarem no templo conversando com Jesus não era novidade, porque eles estavam sempre no templo. E aqui eles questionam um fato importante. Na verdade, queriam colocar Jesus contra a parede. E Jesus dá uma resposta que é de suma importância para mim e para você. Veja, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23, a conversa começa assim. Fala que naquele dia aproximou-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendente ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela é esposa, ou ela será esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. É interessante observar que Jesus faz questão de citar estes personagens que viveu justamente nos livros que eles defendiam como as Escrituras. E eles reconheciam isso, que Deus é Deus de vivos e não de mortos, mas não dava crédito na ressurreição. Como eles queriam alcançar a vida eterna com Deus, não sabemos o que eles haviam elaborado na sua mente, porque o pecado trouxe a morte, e a morte está desde Gênesis. Para alguém estar morando com Deus, precisa ressuscitar dentre os mortos, né? É nesse sentido. Mas nós podemos observar que eles erram não conhecendo as Escrituras. Esse erro não é só dos saduceus, esse erro é de uma forma geral dos seres humanos, de querer uma vida eterna, de querer estar com Deus, mas não querer acreditar nas coisas que Deus tem citado. O que Jesus faz no próprio livro de Mateus, capítulo 17, ele cita uma passagem que é de suma importância para mim e para você. No Monte da Transfiguração, Jesus leva 2 dos seus discípulos com ele, e nesse episódio que está acontecendo, aparecem 2 personagens, Moisés e Elias. Lembra que o saduceu está citando Moisés. Apareceu Moisés e Elias. Moisés viveu mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, e Elias, que é um dos personagens importantes também, né, apareceu há 800 anos antes de Cristo. Foi o período que eles estavam vivendo. Mas um pouco da história, ou desse fato que Jesus está contando
em Mateus 17, versículo 1 ao 8. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e ao irmão Tiago e João e os levou, né, em particular a um monte, né, um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, e falando com eles. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quereis, farei aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando a nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele vocês devem ouvir. Ouvindo os discípulos, caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Ergue-vos, não temais. Então eles levantaram os olhos e a ninguém viram senão Jesus. Então, Moisés e Elias veio de um lugar que não é morte, veio de um lugar onde se tem vida, porque eles conversaram aqui com os discípulos e apontaram para Jesus. A ele vocês devem dar ouvido. Isso sim é dar crédito à mensagem que o Senhor está ensinando, conhecer os ensinos, nos ajuda a não cair em tais erros. E se não crer na pessoa de Jesus, não tem vida. Porque os personagens ou as pessoas que viveram esperavam a chegada de Cristo. E quem é Cristo para nós hoje? Ele é o próprio Deus que se fez carne na pessoa do Filho. Nós podemos observar esses fatos em João capítulo 8, pois ele é o Senhor da vida. Ele é quem trouxe a vida, ele é quem nos deu a vida eterna. E se não crer, vai morrer nos nossos pecados, ou vão morrer nos vossos pecados. Ele diz bem assim: crer em Cristo vai nos trazer de volta para uma vida eterna. Mas lembre bem, não são só as pessoas que acreditam em Deus que vai ser ressuscitado, porque aqueles também que não creram em Deus vai ser ressuscitados. João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz isso. Todos vão sair um dia da sepultura, uns para a glória eterna e outros para a vergonha e sofrimento eterno. Nós não queremos estar daquele lado do sofrimento eterno. Queremos estar na vida eterna. Mas para estar do lado da felicidade eterna, precisamos dar crédito na pessoa de Jesus. E ressuscitar dentre os mortos. Sabe que foi um dos argumentos que Paulo estava sendo julgado uma vez e tinha no tribunal os saduceus e os fariseus. Os fariseus defendiam a ressurreição. Os saduceus não. E houve uma contenda. Paulo ficou de que lado? Daqueles que defendiam a ressurreição, porque Paulo sabia disso. E ele ficou do lado dos fariseus, e aí houve uma multidão maior que pôde assim até ouvir o que o apóstolo Paulo estava fazendo. Paulo também citou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, se nós não acreditarmos na ressurreição, porque Jesus ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque acreditar apenas nessa vida aqui é jogar tudo fora. Porque a vida é eterna. E ele diz que somos os mais infelizes. Porque jogamos muito tempo fora. Jogamos muito tempo fora no mau sentido de dizer a palavra, buscando as coisas santas, as coisas sagradas, conhecer as escrituras, saímos de nossos lares, vamos para a igreja, vamos congregar, vamos estar aprendendo a Bíblia, vamos estar compartilhando. Somos os mais infelizes, enquanto outros estão se divertindo com várias coisas que trazem prazer para a própria carne. Nós estamos buscando alimento para as coisas espirituais enquanto estamos aqui. É nesse sentido. João capítulo 8 nos ajuda bastante a compreender o aspecto da pessoa de Cristo
E ele vai usar uma palavra, eu sou. Essa palavra tem um peso muito importante para compreendermos o papel de Jesus na vida do homem para levá-lo para a vida eterna. O homem que está buscando a companhia e viver ao lado de Deus. Desde os tempos antigos, desde quando o homem veio existir na face da terra, Deus se fez presente na vida do homem. E João aqui cita, no capítulo 8, versículo 24, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não crer que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Vai morrer no vosso pecado se não crer. E essa palavra eu sou, lembra que ela apareceu quando Deus chamou Moisés, que vai dar todos os mandamentos para eles tirar do Egito o seu povo, né? Os israelitas, para sair de lá. Ele chama Moisés e Moisés escuta uma voz e fala, estou aqui, Senhor. E quando Moisés vira e começa a andar, tem um fogo na sarça ardente. E Moisés vai caminhando com as suas sandálias. E Deus fala, tira a sandália dos pés. Porque o pedaço que você vai pisar nessa terra, ela é santa. E Moisés diz, Senhor, eu nem sei falar direito, como é que eu posso tirar alguém? Quando alguém perguntar quem é o Senhor, Moisés diz para o meu povo que eu sou. Eu sou ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou eterno. Eu sou de eternidade a eternidade, Moisés. Diz que eu sou. E aqui no versículo 24 de João capítulo 8, Jesus disse, eu sou. Se vocês não crer que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. O crer que Jesus não é só um crer da boca para fora. É um crer que envolve a submissão e a prática dos seus ensinos. Então, quando você diz que eu acredito em Cristo, para essa palavra ter valor completo, você deve praticar na sua vida os ensinos de Jesus. Na sua vida, no dia a dia e nas reuniões que você tem, praticar aquilo que ele tem ensinado. Isso é importante. Nessa mesma conversa, chegamos ainda no capítulo 8 de João, no versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está contida no Evangelho, porque é o período que nós estamos vivendo, e se a gente acreditar em Deus e praticar essa verdade que foi revelada através do Evangelho, vai nos libertar da condenação eterna. Vamos ser pessoas, homens livres da condenação eterna desde já. Olha o que diz no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que Jesus vai libertar a mim e você? É dar crédito nos seus ensinos e praticar aquilo que tem ensinado. E assim nós vamos ser homens, mulheres, jovens, livres da condenação eterna. De outra sorte, vão morrer na condenação e no sofrimento do pecado. Ainda no versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então não adianta eu falar que eu acredito em Cristo, que eu sei que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, mas se eu não acredito nas palavras dele para praticar em minha vida, eu não sou de Deus. Então não adianta, você pode estar em qualquer grupo ou não em grupo nenhum, não adianta você falar que eu acredito, que eu tenho fé. Se você não praticar, você não vai receber a salvação. Porque a prática é que traz a salvação. Todos aqueles que me ouvem e praticam aquilo que eu tenho ensinado,
é comparada a um homem prudente que construiu a sua casa sobre rochas. Veio as chuvas, veio os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, edificada em cima da palavra que Jesus declarou, ensinou e falou. E ela foi ensinada através dos teus santos apóstolos para a sua igreja poder praticar. E a sua igreja foi aquela que ele comprou com seu próprio sangue. Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse mesmo sentido, nós podemos observar no versículo 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Eles estavam ouvindo o que Jesus estava falando, e Jesus fala, olha, Abraão, vosso pai, olha onde está Abraão, contido nos 5 livros que os saduceus que acreditavam e defendiam como se fossem as escrituras deles. Vosso pai Abraão alegrou-se, versículo 56, vosso pai Abraão, quer dizer, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe então, os judeus perguntaram, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o Senhor, de eternidade a eternidade. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Criador da vida. Eu sou o Deus que criei você e que estou te dando a oportunidade de você morar comigo e gozar a riqueza maior desse mundo, que é a vida eterna. Eu sou o Senhor. Dar crédito e praticar os meus ensinos vai trazer o privilégio para a vida de todos quantos amam a Deus e querem morar com Ele. Então, por isso, eu sou eterno. Eu sou. Guarde sempre essa palavra eu sou, porque ela tem um peso muito grande para nossas vidas, para a gente dar crédito com firmeza e não cair em erros doutrinários e venhamos naquele dia a passar vergonha. E Jesus falar para mim e para você, vocês erraram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês jogaram fora a minha palavra, porque eu sou. Jesus é o próprio Deus. Se tem ajudado você essas pequenas mensagens, que você seja abençoado sempre, mas que você possa também, do seu cantinho, usando o aparelho que você tem aí, que é o mecanismo que Deus nos deu agora, no período que estamos vivendo, mande para alguém. É muito fácil você indicar para alguém, para que ele possa também ser feliz e ter a mesma esperança que você. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo. Espero que tenha ajudado você também. Tenho o desejo de ser o mensageiro do Senhor. Fique à vontade para se inscrever e assim poder também ser uma pessoa que vai estar sendo notificado a cada dia quando eu enviar novas mensagens. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer todos os obstáculos, baseando a nossa fé num alicerce firme, não um alicerce construído pelo homem, mas construído por Cristo, porque Ele é o Senhor de nossas vidas.